Com os 3 jogos adiados e a nova fórmula de valorização do Cartola, a rodada 5 se tornou bastante difícil para escalar. Mas nesse vídeo aqui, a gente vai passar as dicas por posição, vamos falar sobre o mínimo para valorizar, qual o melhor capitão e passar um atacante que pouca gente está de olho e que tem potencial de pontuar e valorizar. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo e é para falar sobre o Cartola FC 2024, mais especificamente a rodada 5. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC e também Fantasy Game de modo geral, futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, né? Então, vamos lá, sem mais enrolação, falar sobre a rodada 5 do Cartola, né? E bom, primeira coisa, para quem não viu ainda, pessoal, a rodada 5 teve 3 jogos adiados aí, os 3 jogos dos times do Sul, né? Grêmio, Internacional e Juventude, né? Por causa das chuvas aí que tiveram, assolaram o sul do país. Então, primeiro mandar solidariedade aí para todas as famílias que sofreram aí com a chuva, que perderam entes queridos, coisas materiais também, tá? Então, infelizmente, esses 3 jogos foram adiados. Então, agora a gente só tem 7 jogos, né? Além disso, nesse último período, agora, desde o último vídeo para esse daqui, que a gente está atualizando, saiu também o mínimo para valorizar do Cartola e a gente pôde perceber uma nova fórmula de valorização, né? Os jogadores, basicamente, os jogadores que estão muito caros, eles estão sempre muito difíceis de valorizar. E jogadores baratos estão mais fáceis de valorizar, tá? Então, assim, eu vou falar depois sobre o que eu estou pensando sobre essa questão da valorização, né? E falar um pouco para vocês como é que vocês podem usar de estratégias para poder lidar com essa nova fórmula, né? Então, claro que a gente vai mostrar o mínimo para valorizar, afastar jogadores que têm potencial de valorizar, tá? Mas quero que vocês deixem aqui nos comentários do vídeo o que vocês estão achando dessa nova regra de valorização do Cartola, tá? Então a gente vai atualizar o nosso time aqui. Vamos vender todos os jogadores, né? A gente tem muita coisa para atualizar, vários jogadores saíram desprováveis, né? Por causa dos jogos adiados, a gente teve várias outras notícias, jogos de meio de semana, enfim. Vamos fazer a nossa atualização no nosso time aqui e passando as dicas por posição para vocês, tá? Então, antes de passar as dicas, é sempre importante a gente retomar a questão dos SGs, né? Para a gente poder começar escalando nossa defesa e depois passar para meio ataque. E eu tô falando para vocês, eu vou trazer um atacante diferenciado aí para vocês, tá? Que pouquíssima gente está de olho, que tem potencial de pontuar e valorizar. Mas enfim, no vídeo de terça-feira a gente falou sobre os SGs. O Grêmio, que era um dos SGs possíveis do Juventude também, acabaram não tendo jogo, então a gente postou lá no nosso Instagram, tá? Aliás, sigam a gente lá, @cartodado. O top 4 de SGs que a gente trouxe aí, né? Para rodada, então vocês podem ir passando pro lado, eu vou explicando por quê e vou passando peças para escalar, tá? Para a gente poder resumir, que o foco aqui é realmente escalar o time e não falar tanto dos SGs assim, mas claro, vocês podem ir lá no Instagram ou voltar no vídeo de terça para conferir um pouco mais. Para mim, o principal SG é o Palmeiras, tá? Palmeiras que enfrenta o Cuiabá. O Cuiabá ainda não fez nenhum gol no campeonato. E o Palmeiras vem de 3 jogos no Brasileirão que ele conseguiu conquistar o SG. Mentira, de 4 jogos, em 3 ele conseguiu conquistar o SG. É o time que mais conquistou, enfrentando o time que mais cedeu, tá? Então é o principal SG da rodada. O segundo time é Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que em casa vem de 4 jogos sem sofrer gols. Enfrenta o Vasco que está numa crise absurda, né? Demitiu o Ramon Dias, veio daquele 4-0 contra o Criciúma, então o Atlético Paranaense é um SG muito forte para a rodada. O SG do Botafogo, o Arthur Jorge está acertando essa defesa do Botafogo. O time em casa não tem sofrido gols, tá? Tem conseguido se defender muito bem. E um SG mais ousado do Corinthians, tá? Em frente ao Fortaleza, que é um adversário bem mais difícil, por isso que é um SG mais ousado. Mas o Corinthians também vem de 4 jogos em casa sem sofrer gols, tá? Então tem sido uma defesa bem sólida aí, a defesa do Corinthians. Quem quiser pensar no SG mais ousado aí, talvez do São Paulo ali, o Zubeldia acertando a defesa, tá? Mas, enfim, ficaria com esse. Então já vamos falar aqui sobre os goleiros, pessoal. E aí, claro, a gente destaca os 2 goleiros que têm potencial de SG, né? O Everton do Palmeiras e o Bento do Atlético Paranaense. O Everton precisa de 9,25 para valorizar. Então, claro, quem tiver estourado de cartoletas aí, com muita cartoleta sobrando, você pode escalar o Everton, é um ótimo goleiro para a rodada. Eu não vou escalar, é muito caro e até uma questão de estratégia que eu tinha comentado sobre a questão da valorização. Goleiro, que é uma posição que dificilmente costuma estourar tanto assim,
eu recomendo para vocês focarem em goleiros que estão mais baratos, com potencial melhor de valorizar, tá? Mas claro que tanto o Everton como o Bento têm ótimos potenciais para a rodada e tem um grande potencial de SG, tá? Mas quero trazer aqui para vocês outros 3 goleiros que eu acho bastante interessante para a rodada, tá? O John Vitor, do Botafogo, como eu falei, para mim é o terceiro principal SG da rodada aí. Precisa só de 2 pontos para valorizar, já é mais interessante. Custa só 7,51, também é bem bacana. Tem, pensando exclusivamente em valorização, o Lucas Arcanjo, do Vitória. Estamos falando dos times que mais cede defesa, então mesmo que o Lucas Arcanjo perdeu SG, ele deve conseguir valorizar alguma coisinha, ele deve conseguir fazer os seus 2 pontinhos aqui com defesas, tá? Mas o goleiro que eu vou escalar no meu time, que tem me agradado bastante para essa rodada, é o Carlos Miguel do Corinthians, tá? Carlos Miguel precisa de 1,09 para começar a valorizar, tá? É o goleiro que menos precisa de ponto para começar a valorizar. Custa só 5,75. Como eu falei para vocês, o Corinthians vem conquistando alguns SGs, tá? O time de Fortaleza é um time que finaliza bastante. E eu até coloquei nos nossos stories lá do Instagram uma arte do SofaScore que eles divulgaram, tá? Nos últimos 16 jogos, que foi quando o Carlos Miguel começou a jogar pelo Corinthians, ele é o goleiro que tem mais porcentagem de defesas feitas no mundo inteiro, tá? Então, 90% das bolas que foram pro gol, o Carlos Miguel acabou defendendo. Isso quer dizer que a cada 10 chutes, ele defende 9, tá? Então, mesmo que o Corinthians perca o SG, é bem possível que o Carlos Miguel faça ali 4, 5, 6 defesas, assim como aconteceu na Copa do Brasil, tá? Então, diante desse cenário aí de a gente ter um potencial de SG, potencial de defesa e um pouquinho para valorizar, Carlos Miguel, para mim, é o principal goleiro da rodada aí, tá? Vamos aqui para a zaga, que também é uma posição que acho que está bem interessante a gente pensar na questão da valorização, tá? Então, eu vi muita gente, claro, a gente pode pensar aqui nos zagueiros do Palmeiras, o Murilo e o Gustavo Gomes, né? Ficar de olho se o Luan vai para o jogo. O Luan, aqui nos estaduais, foi o zagueiro que mais teve desarmes aí do Palmeiras, tá? Ele teve mais desarmes do que o Murilo, do que o Gomes. A gente não sabe se eles vão para o jogo. Mas, novamente, são zagueiros que estão precisando de bastante para valorizar, tá? E são bastante caros. Então, eu vou trazer 2 zagueiros que eu acho que são mais interessantes. O primeiro é o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Primeiro, tem o potencial de SG aí do Atlético Paranaense, né? Como eu já tinha comentado. E ele é o melhor zagueiro em termos de média básica aí do campeonato, é um dos melhores zagueiros do campeonato, Kaique Rocha, né? A pontuação menor que ele fez foi 2,90, é um zagueiro muito interessante. E o parceiro de zaga dele, o Gamarra do Atlético Paranaense, também é um zagueiro excelente para a rodada, tá? Só de 1,31 para começar a valorizar. No jogo que ele fez ali, o único que ele fez até agora no Cartola, ele conseguiu 4 de média básica. E eu separei aqui no SofaScore, que é um site que eu recomendo bastante para vocês. Já trouxe ali falando do Carlos Miguel. Mas o Matheus Gamarra, no Campeonato Paranaense aqui, ó, ele conseguiu 10,2 bolas recuperadas por jogo. Isso não quer dizer 10 desarmes, tá? Mas é uma média bem assustadora, assim, é bem incrível que ele tenha conseguido isso. Só para efeitos de comparação, o Kaique Rocha, jogando também o Campeonato Paranaense, teve 7,5, então o Matheus Gamarra teve mais. E se a gente comparar com o Gomes, que tem sido um dos zagueiros mais escalados aí do Cartola, tá? Pensando ali nos estaduais, o Gustavo Gomes, cadê? Teve 2 bolas recuperadas por jogo, tá? 3 bolas recuperadas por jogo, tá? Então, eu acho muito interessante essa dobra, principalmente pelo potencial de valorização. Mas, claro, se quiser ir para os zagueiros do Palmeiras, são interessantes. E alguns outros zagueiros para vocês ficarem de olho aí, o Kaká, que fez 2 gols de cabeça nos últimos 2 jogos do Corinthians, precisa de menos 0,32 para começar a valorizar. Então, se ele respirar, ele já começa a valorizar. E para quem está mais sofrendo de cartoleta, o Bastos do Botafogo pode ser um zagueiro interessante com potencial de SG, custando menos de 5 cartoletas, tá? Eu ficaria com esses zagueiros, por enquanto eu vou dobrar o Atlético Paranaense. Vamos aqui para as laterais, pessoal. E aí, a gente não teve nenhum SG do Palmeiras até agora, tá? Então eu acho interessante, é importante a gente ter SG do Palmeiras porque é o principal SG da rodada, né? E aí quero destacar para vocês o Piquerez, que descansou aí no último jogo do Palmeiras, né, na Copa do Brasil, e é um lateral que a gente sabe que é bastante ofensivo, sabe desarmar, no time do Cuiabá que cede bastante desarme, então o Piquerez é um cara muito interessante, e o Mike também, né, o Mike que deu assistência no gol do Palmeiras pro gol do Rony, teria dado assistência ali naquele gol meio estranho que foi anulado pelo VAR, né, o Abel Ferreira reclamou muito na coletiva ali sobre onde teria que ser traçado, se era no pé, no ombro, enfim, mas o Mike poderia ter dado 2 assistências, a gente sabe que ele é um lateral muito ofensivo, né? E o Mike é um dos laterais que mais desarmou no campeonato, já tem 7 desarmes em 4 jogos, tá?
Então, eu vou escalar o Mike, que está até um pouquinho mais barato aqui, precisa de um pouquinho menos para valorizar. Poderíamos dobrar com o Piquerez, tá? Aliás, acho que é isso que eu vou fazer. Vou dobrar as laterais do Palmeiras e dobrar a lateral do Atlético Paranaense, tá? Mas acho que a gente tem outros laterais interessantes para escalar na rodada, tá? E aí, para trazer esses outros laterais que eu acho interessante, trazer para vocês aqui o Cartola FC Brasil também. É mais um site aí que eu recomendo para vocês, gratuito, tá? Que traz sempre bastante estatísticas interessantes aí. E quero destacar para vocês o Hugo, do Botafogo, e o Esquivel, do Atlético Paranaense, tá? O Hugo, que é um dos laterais aí que mais tem feito pontos de média básica, que é o 5,3 de média básica, aqui conseguiu segurar o SG, aqui 4 pontos de média básica, tem assistências, foi o lateral nos estaduais que mais participou de gol, tá? É um lateral bastante ofensivo. E olha esse time do Bahia jogando fora de casa. O Lucas Esteves fez 5,2 de média básica, o René fez 5,8 de média básica, deu uma assistência também. Então, o Bahia é um time que tem cedido bastante pontos para laterais. Tá? Então, o Hugo é um cara bastante interessante. Até pensei em escalar ele ali no lugar do Piquerez. E a gente tem o Esquivel também, tá? Jogando em casa, é claro que eu estaria triplicando o Atlético Paranaense, então fico mais pé atrás. Mas também, o Vasco tem cedido muito ponto para lateral, ó. Assistência para o Samuel Xavier, assistência para o Marcelo. O Juninho Capixaba fez 4,4 de média básica. Então, seriam laterais interessantes para vocês escalarem se vocês não quiserem dobrar o Palmeiras, tá? Pode ser o Hugo, pode ser o Esquivel. Tem o Juninho Capixaba, que é sempre muito regular, mas enfrenta o Flamengo, que é um jogo mais complicado, né? Tem o Hugo do Corinthians, que poderia ser interessante. Léo Godoy, uma opção alternativa. E para quem está mais sem cartoletas aí, pessoal, Damian Soares do Botafogo também seria uma peça legal, tá? Mas para mim, esses são os principais laterais aí que a gente escala, tá? Vamos escalar o técnico aqui. E só pedir para vocês, a gente tem mostrado algumas estatísticas para vocês, sites gratuitos, tá? E agradecer vocês pelo que vocês têm dado de like pra gente aí nos nossos vídeos, né, no YouTube. Nossos vídeos sempre batendo vários likes, aí o pessoal tem batido todas as metas de like. Então, vamos trazer aqui para vocês mais uma metinha de likes aí, tá? A gente tá, quem sabe, estamos quase chegando a 3 mil inscritos, tá? Agradecer demais. Se a gente bater 200 likes amanhã na live é 2h15 amanhã, tá? A gente vai trazer para vocês a live, 2h15, fechar o nosso time, analisar o time de vocês também, trazer as últimas notícias. Anotem aí, 2h15. Se bater 200 likes, a gente traz nossa tabelinha de atacantes ou de meias, vocês podem escolher lá na live, tá? A tabelinha que a gente traz para os sócios, tá? Com várias análises interessantes ali. A gente traz para vocês se baterem 200 likes, tá? Mas é isso, vamos falar agora sobre os técnicos, pessoal. E aí, claro, a gente teria como técnicos mais interessantes aqui, os maiores favoritos da rodada, o Abel Ferreira e o Cuca, tá? São técnicos que estão bastante caros, precisam de bastante para valorizar, mas eu recomendo para vocês não escalar o técnico de qualquer jeito, tá? Porque vocês sabem que o técnico é muito diferente. Por exemplo, um técnico que perde na rodada, toma gol, ele faz 2 pontos, e às vezes um técnico que vai muito bem faz 8, 9 pontos, então faz bastante diferença, tá? Então, Abel Ferreira e Cuca seria interessante. Eu não vou ter cartoleta para escalar ele. Mas tem um técnico barato que eu acho que tem bastante potencial, que é o Arthur Jorge, tá? Do Botafogo. Então, o Botafogo, para mim, é o terceiro principal SG. A gente não tem nenhum SG do Botafogo aqui, né? Então, o Arthur Jorge a gente acaba cercando. E é um técnico que melhorou muito o Botafogo mesmo, tá? Para mim, esses são os 3 principais. Quem tiver mais tem cartoleta, realmente, o Léo Condé poderia ser interessante. Mas tenta dar um jeito de encaixar o Arthur Jorge no seu time, tá? E eu trouxe mais uma arte do SofaScore aí legal para vocês sobre o Arthur Jorge, tá? Em 6 jogos que ele fez aí foram 4 vitórias e 2 derrotas. Mas o interessante é que ele tem 13 gols marcados, tá? Desde que ele assumiu o Botafogo, é o melhor ataque do país aí, tá? Então é um técnico que tem prezado muito pela ofensividade, jogando com 4 peças ofensivas, né? Um 4-2-4 ali. Então era um técnico que ia muito bem no Braga também, né? Time de Portugal que ele treinava antes, muito ofensivo. Então, se ele segurar esse jeito, com esse potencial de gols que ele tem feito, vai estourar o Arthur Jorge, tá? E a gente vai ter pecinhas ofensivas do Botafogo com certeza, tá? Vamos escalar pelo menos uma peça ofensiva do Botafogo. Mas antes de escalar o nosso meio de campo aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da valorização e passar para o nosso ataque também, pessoal, quero dar um destaque para vocês aqui de um jogo novo que chegou aí para vocês. Inclusive, eles estão com uma promoção sobre esse jogo do Botafogo e Bahia, tá? É o GPL, tá? Para quem não conhece ainda, é um fantasy game que está estourado no mundo, tá? Lá na Inglaterra, por exemplo, tem mais de 200 mil downloads aí. E eles estão chegando agora no Brasil, tá? E é interessante porque ele é um jogo único, mais ou menos para quem não conhece, tipo o Cartola Express de jogo único. Então você escolhe uma sala e tem todos os jogos do Brasileirão. Então tem esse de Botafogo e Bahia, que você vai estar com vários bônus que eu já vou explicar para vocês.
mas tem também Flamengo e Bragantino, todos os jogos, tá? E é legal, vou deixar para vocês o nosso link aqui do Cartodários, que eles mandaram pra gente. E se você baixar no nosso link aqui o game, tá? Você vai cair justamente aqui no link que eu tô falando para vocês. Você se cadastra e você já ganha 1,33 para começar a jogar. E além disso, se você depositar um valor, você ganha o dobro desse valor para começar a jogar, tá? Então é bem bacana. Eu gravei para vocês a minha tela do celular. Eu acho que vocês podem baixar também no computador, mas pelo celular, baixando na App Store, acho que fica até mais legal, tá? É até mais intuitivo de jogar. Então, olha aqui como é que funciona o aplicativo, tá? Vou rapidinho mostrar para vocês e mostrar um time que eu escalei com bastante potencial de faturar, tá? Se vocês baixarem o aplicativo aí e fizerem o login, vocês vão entrar nessa página. Vocês vêm aqui em cima que tem campeonatos de vários lugares, né? Premier League, La Liga, Série A, enfim. Mas aqui a gente tá falando de Brasileirão, né? Como eu tinha comentado. Você vem aqui, como eu já tinha comentado também, o legal deles é que você tem de várias salas disponíveis de todos os jogos que a gente tem do Brasileirão aí, né? Então isso é bem bacana. Por exemplo, eu falei pra vocês que Botafogo e Bahia tá com promoção, mas se vocês acharem que o jogo entre Bragantino e Flamengo é um jogo interessante, porque pode ser um jogo movimentado de gols ali, e vocês vão ter peças ofensivas dos dois times pra escalar, né? Vai ter Juninho Capixaba, Ayrton Lucas, enfim. Vocês podem entrar ali. Mas eu acho que é interessante realmente você vir nessa daqui que tá com uma liga que tá premiando um pouco mais, né? Que é a liga do Botafogo e Bahia, vocês veem que é a que tem maior premiação. Para clicar para entrar participar da sala, você clica em cima, né? Vai ter várias opções, tem de 90 centavos até liga de R$ 45. Aí como eu falei, depende um pouco do quanto você tem disponível para gastar. Lembrando que é sempre... a gente quanto mais estuda, mais chance tem de ganhar. Mas às vezes você não vai apostar o dinheiro que você tem ali pra semana naquele jogo, tá? Então apostem com consciência aí, né? Você escolhe sua liga, você clica em participar aqui. Aqui eu já criei um time, tá? Então você pode participar com esse time aqui, ou você pode criar algum outro. Por exemplo, aqui clicando no maisinho você vai poder escolher o seu time, tá? E aí ele fala como é que é a regra de pontuação e tudo mais. E é bem simples, é igual o Cartola. Você clica aqui na posição de goleiro, vai aparecer as opções, você escala. Você clica aqui na posição de zagueiro, lateral. É interessante, como eu tinha falado, que você pode escalar os 4 defensores ali, né? Você pode escalar, por exemplo, 4 laterais. E assim por diante. Eu vou mostrar o time que eu já criei pra vocês. Clicar aqui, ó. Eu já criei esse time, já tô participando aqui, né? Ah, não, calma aí. Só um minuto. Você vem aqui, ó, em meus concursos. E aqui você pode vir aqui e achar o seu time, tá? E aí você pode editar. Então, você tem que escalar pelo menos 4 jogadores de cada time. Então, você não pode escalar 11 jogadores do Botafogo, né? Que é parecido ali com Cartola Express também, né? Que você não pode escalar todos os jogadores de um time só pra aumentar a competitividade, né? Como eu falei, acho que o Botafogo é o favorito, então eu escalei mais peças do Botafogo. Você tem que escolher um capitão, que a pontuação dele dobra por 1,5. E um vice-capitão, que a pontuação dobra por 1,25 ali, né? Então é importante você escolher o vice-capitão também. Eu escolhi a dupla de ataque do Botafogo, como vocês viram ali, o Antônio Jorge tá fazendo um time bastante ofensivo, né? E as 4 peças do Bahia que eu escolhi foram o Vitor Cuesta ali, pensando numa lei do ex, é um cara que desarma bastante, pra ter uma pecinha do sistema defensivo. Everton Ribeiro e Tassiano, que tem girado muita média base, o Tassiano joga como centroavante. E o Biel, que também é um atacante de média base. Então mesmo que o Botafogo ganhe sem tomar gols, o Biel tem um potencial de fazer bastante pontos aí, tá? Então esse foi o time que eu escalei, é um aplicativo bem bacana, tá chegando agora, então baixem aí o link pra vocês ganharem esse 1,33 e aproveite também porque eles estão com essa promoção aí de você fazer um depósito e ganhar o dobro, tá? Então se você depositar R$ 10, você fica com 20, 5 fica com 10 e assim por diante, tá? Um aplicativo bem legal que tá chegando agora aí pra vocês, pessoal. Enfim, mas voltando aqui pro nosso Cartola, depois de ter falado aí sobre o GPL, baixem lá que tá bem bacana. Vamos parar de enrolar e voltar pro nosso meio de campo aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Vindo aqui pro meio de campo, tá? E a gente já treina, até falando um pouquinho sobre essa questão da valorização que eu tinha comentado para vocês, a questão dos 3 principais meias aqui do campeonato, tá? Pra rodada. Arias, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Pô, Eduardo, mas o Veiga tá mal, o Scarpa joga fora de casa, o Fluminense tá vivendo um mau momento. Mas é o seguinte, pessoal, falando um pouquinho sobre o Veiga, se a gente vir aqui no dashboard dos estaduais, né? Que é um dashboard gratuito também que eu montei para vocês aí. Vou deixar o link, tem todos os dados estaduais, desempenho dos times, dados dos jogadores, casos de ataque. O Veiga foi o segundo melhor meia de todo o campeonato aí, 8,17, tá, de média.
Em 13 jogos ele teve 7 gols e 4 assistências. É um cara que vai enfrentar o Cuiabá, que é o time que mais sofreu gols aí no campeonato, tá, pessoal? O time do Cuiabá sofreu 8 gols já. Na verdade, é o segundo time que mais sofreu gol, o time do Cuiabá aí. O Veiga tem pênalti, tem bola parada, enfim. É muito importante ter o Veiga no time pelo potencial que ele tem. E, por exemplo, vindo aqui falando sobre o dashboard do Brasileirão, que é o dashboard que a gente traz para os sócios ali, que tem todas as estatísticas sobre o Brasileirão 2024 aqui, pessoal. Se a gente falar aqui sobre o meio de campo, né? Análise de jogadores, vocês veem aqui, ó. Deixa eu filtrar o meia. O Arias é o jogador com melhor média básica e 5,97 de média básica. E se a gente filtrar os jogadores com melhor média aqui, o Scarpa 8,48 aí, tá? Então é o segundo melhor meia só atrás do De La Cruz. Então assim, são 3 jogadores muito caros, mas tem muito potencial de pontuação. Então, se você quer ir na segurança total, escala aqui Arias, Scarpa e Veiga. E aí que eu tinha falado para vocês que eu ia comentar sobre essa questão da valorização, eles precisam de combinados aqui quase 30 pontos para começar a valorizar. Mas aí, pessoal, é uma coisa até que eu tenha comentado com o pessoal que é sócio lá do canal. Isso daqui faz com que a valorização deles, o preço deles seja segurado. Então, por exemplo, vamos supor que o Veiga precisasse de 2 pontos para começar a valorizar porque ele foi mal na última rodada. E vamos supor que ele fizesse ali 13, 15 pontos, sei lá. Ele ia valorizar umas 4 cartoletas, 3, 4 cartoletas, e o preço dele ia disparar. Então, tá difícil de começar a valorizar realmente nesse ano aqui. O pessoal tá com dificuldade de ganhar cartoleta, mas em compensação, os jogadores estão com mais estabilidade aí, não estão custando 20, 40, sei lá, trocentas milhões de cartoletas, tá? Então, eu acho que é interessante porque você investe as suas cartoletas. E até uma coisa que eu reparei é que o mínimo para valorizar do jogador tá mais ou menos em linha com a média que ele costuma gerar, tá? Então, assim, o que vai acontecer é que normalmente, deve acontecer esse ano, eu tô apostando, que a valorização dos jogadores vai ficar ali na média, vai ficar por aí. Os jogadores vão perder um pouquinho de cartoleta, recuperar, mas o preço deles vai flutuar por isso daqui, tá? Então, não se desesperem, escalem os jogadores que têm potencial de pontuação, que a valorização vai vir, tá? Principalmente no meio e no ataque, não economizem por causa disso. Agora, na defesa, como eu falei para vocês, eu trouxe jogadores aqui que têm potencial de valorização na rodada. Então, fiquem de olho nisso aqui, tá? Escalar na defesa, os jogadores têm um potencial de valorizar, no meio, os jogadores têm potencial de pontuar mesmo, tá? Mas para quem não quiser ir com esses 3 meias aqui, pessoal, a gente teria algumas outras apostas. Como eu falei para vocês ali, o De La Cruz, né, é o melhor meia do campeonato, sem o Arrascaeta. Deve jogar mais avançado ali, então ele tem potencial. Mas quero trazer 2 jogadores um pouquinho mais baratos que estão legal para valorizar, tá? O Mateuzinho do Vitória, jogando em casa, é um jogador que fez 4 pontos contra o Palmeiras, de média básica, e contra o Bahia 15,90. Nos estaduais, são jogadores com melhor média básica, são só de 3,83 para começar a valorizar. Então, o Mateuzinho é um nome bem interessante. E o Eduardo do Botafogo, tá? Eu acabei de comentar ali sobre o time do Botafogo fazer muitos gols, o Arthur Jorge acertar o time, e ele é um meia que joga meio como centroavante ali, igual o Tassiano, né? Então ele é uma aposta bem interessante para a rodada. Se vocês quiserem tirar algum dos meias ali que estão mais ofensivos, pode ser bem interessante escalar eles aí na rodada, tá? Por enquanto, eu acho que eu não vou fazer nenhuma ousadia, vou com esses 3 meias aqui, porque eu quero trazer um atacante bem ousado para vocês, tá, pessoal? Mas vamos lá. Começar falando no atacante, que a gente vai colocar de capitão aí na rodada, tá? Que é o Canóbio do Atlético Paranaense, tá? Cadê o Canóbio? Aqui, ó. 12,99. E eu trouxe um dado interessante sobre o Canóbio aí para vocês, pessoal, que é o seguinte. O Canóbio, no ano passado, não, vamos primeiro falar sobre esse ano aqui do Canóbio. Ele tem, em 3 jogos, 2 gols e 1 assistência, e gerou 4 pontos de média básica, basicamente, tá? Então ele é um jogador que, além de participar de gol esse ano, gera média básica. Pô, Eduardo, mas isso é por causa do começo do ano. Aí eu peguei os dados do ano passado do Cartão FC Brasil sobre o Canóbio. A média básica que o Canóbio gerou foi 4,25, tá? Então ele é um jogador que mantém esses mesmos 4 pontos de média básica sempre. Ele vai te entregar ali 4, 5 pontinhos, tá? Aliás, em casa, a média básica dele foi até melhor. Só que ano passado, em 28 jogos, ele teve 2 gols e 5 assistências. Pra vocês terem uma ideia, esse ano em 3 jogos, ele já participou do mesmo tanto de gol que ele participou no ano passado, fez o tanto de gol que ele fez no ano passado inteiro, tá? E, por exemplo, na Copa do Brasil ele fez gol, então é um cara que, além da média básica, tá vivendo uma fase incrível. Então, para mim, não tem como deixar de fora o Canóbio aqui, tá? E aí, alguns outros atacantes que eu acho interessante para vocês, pessoal. Por exemplo, a gente tem o Luiz Henrique, que é um atacante de cartola muito forte, tá? Muito bom mesmo o Luiz Henrique.
Jogando pelo Botafogo, é uma peça ofensiva do Botafogo interessante. A gente tem aqui o Júnior Santos do Botafogo, custando 8,20 cartoletas, também bem legal para vocês escalarem aí, tá? O Júnior Santos. Tem essa peça do Botafogo. Vocês podem escalar o Pablo, Atlético Paranaense, que é um atacante que tem bastante potencial também, tá? Tá precisando até um pouquinho menos para valorizar. A questão do Pablo é só a questão da minutagem, né? Porque ele reveza bastante ali com o Mastriani, né? Mas enfim, qual é o atacante que você estava falando, Eduardo, que você ia falar, que quase ninguém está falando e tem potencial de pontuação e valorização? Vou tirar até dos prováveis aqui para falar sobre ele, tá, pessoal? E vir aqui e infiltrar em Palmeiras, tá? Que esse moleque aqui, ó, o Estevão, tá? Custa 2,30 cartões. Pô, Eduardo, ele não tá provável. Pessoal, a gente vai ter mais informações amanhã, tá? Como eu falei para vocês na live, às 2h15. Mas, por enquanto, aqui no Joga 10 News, ele tá provável. E o Abel já falou até um pouco sobre o Estevão, pediu até na coletiva para que a Leila não venda ele até 2027. O Abel falou que nunca viu um cara igual ele. E olha que ele tá presenciando o Endrick aí. O Abel tá muito encantado sobre o Estevão e eu acho que ele vai pro jogo. Ele fez um jogaço pela Copa do Brasil. No jogo contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores, ele também destruiu, fez o primeiro gol dele lá. É um moleque muito bom de bola, rabisca muito, finaliza bastante. Ontem no jogo pela Copa do Brasil, além do gol, ele finalizou mais 4 vezes. É um cara que o Abel falou que ajuda a marcar, então gera seus desarmes. São 2,30 de 1,74 para valorizar. Por enquanto, no meu time, eu vou fazer essa apostinha aqui no Estevão, tá? Nome muito bom, precisando de pouquíssimo para valorizar, tá? E aí, para fechar o nosso time, pessoal, eu tô bastante em dúvida. Como eu falei, tem o Luiz Henrique, tem o Júnior Santos, tem o Endrick, que é uma aposta muito boa para a rodada. O Endrick não tem participado de tantos gols, mas é um cara que já é sempre bastante média básica. É o jogador mais escalado, tá? Então teria ele. Outros atacantes interessantes, atacantes do Corinthians, o Romero ou o Wesley, né? O Mbappé de Itaquera. Flávio Lopes, ficar de olho se vai para o jogo, né? Ele foi poupado aí pelo jogo da Copa do Brasil. Estou em dúvida ainda entre essa última peça do ataque, tá? Por enquanto, eu estou querendo escalar o Endrick, tá? Aqui no nosso time. Só questão de escalar o Endrick, a gente não teria nenhuma peça do Botafogo, tá? Por isso que eu fico em dúvida. De talvez aqui tentar no nosso time encaixar o Júnior Santos. Eu gostaria de escalar o Luiz Henrique, né? Mas enfim. Por enquanto, para fechar o nosso time aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou escalar o Endrick. E aí, o nosso capitão, como eu falei para vocês, poderia ser o Endrick, poderia ser o Paulo, se vocês escalarem, ou o Júnior Santos. Mas para mim, o capitão mais certo para a rodada é o Canóbio, tá? Porque é aquele capitão que, mesmo que a rodada for difícil, ele vai te entregar ali 5, 4, 5, 6 pontos só de média básica, que já é uma segurança muito boa, tá? Por enquanto, o que eu vou fazer, pessoal, é escolher um dos meias aqui para tirar. Acho que eu vou tirar o Scarpa, tá? Apesar da fase dele ser muito boa, né? Ele foi eleito o meia do mês aí, né? O jogador do mês no Brasileirão. Eu tô em dúvida, eu quero tirar um deles para encaixar o Eduardo, tá? Do Botafogo. Vou tirar o Scarpa, tá? Por enquanto. Não, já que eu tô dobrando o Palmeiras, deixa eu tirar o Veiga. Então, vou escalar aqui o Scarpinha. Vou tirar o Veiga, tá? O Abel Ferreira até comentou que ele poderia ser poupado nesse último jogo. Ele jogou 45 minutos, ele tá muito cansado. Veio uma fase muito complicada, tá? Pode até ser que ele tenha uma minutagem bem baixa contra o Cuiabá. Então, vamos tirar ele e vamos escalar o Eduardo, tá? Para ter essa pecinha ofensiva do Botafogo, tá? Botafogo, como eu falei, tá jogando muita bola aí, a gente escala o Eduardo. E nosso capitão, a gente fecha o nosso time assim, tá? Lembrando, eu tô em dúvida aqui sobre essa última peça do meio, essa última peça do ataque, como é que a gente vai fazer. Tem que confirmar se o Estevão vai pro jogo, tá? Mas, por enquanto, eu quero escalar meu time assim. Pode ser que a gente pinte com o Hugo aqui no nosso meio, na nossa lateral, enfim. Sobrou bastante cartões, não é um time caro, tá custando 108 cartões. Para quem tá sem cartões, é um time muito forte aí pra rodada, tá? E vocês poderiam vender o Estevão aqui, escalar um jogador um pouquinho mais caro, um Pablo que é mais seguro, escalar o Júnior Santos, que é um pouco mais seguro, mas por enquanto a gente tá assim, tá? Vou escalar o nosso banco de reservas, tá? Goleiro reserva, a gente vai escalar o Lucas Arcanjo aqui. A gente vai ter a escalação do Corinthians na live. Se o Carlos Miguel for titular mesmo, a gente faz o hack ali, o anti-negativo, tá? Mas por enquanto, vamos com o Lucas Arcanjo, que é um lateral interessante. Lateral reserva aqui, a gente vai com o Hugo, tá? Eu até falei que poderia ser uma opção do time titular. Zagueiro reserva para o Gamarra aqui. A gente pode ir com o Bastos, que eu comentei que é uma peça bem interessante para vocês escalarem aí, né? No meio de campo, reserva para o Eduardo. Até meias que eu não comentei, os meias do Atlético Paranaense, pessoal. O Eric, o Christian do Atlético Paranaense, tanto um pouquinho para valorizar, são meias interessantes. A gente tem o Garro do Corinthians também, uma peça legal, jogando em casa, tá? Mas por enquanto acho que eu vou realmente com o Eric aqui, acho que tem bastante potencial para a rodada.
E no ataque, reserva pro Estevão, né? A gente não tem ninguém provável, né? Esse que é o problema do Estevão. Mas, por enquanto, quem que a gente pode escalar aqui? É complicado, né? Não tem nenhum atacante. Bom, vamos deixar assim, mesmo sem atacante aqui reserva, e a gente vê amanhã na nossa live se a gente vai com o Estevão mesmo e a gente procura um atacante reserva para ele, tá? Esse é realmente um ponto estranho aí sobre ele, mas por enquanto vamos assim, na live a gente atualiza esse time, tá? Então, ficamos escalados assim, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Baixem o aplicativo lá, o GPL, tá? Que tá bem bacana. Sigam a gente aí no YouTube, se inscrevam no canal, né? Sigam a gente no Instagram também. Vou deixar o link também aqui no nosso plano de sócios para vocês, tá? Como eu falei, a gente tem esse dashboard aqui, que eu mostrei para vocês, bem bacana, que tem seguido versus conquistado, mapa de scout por posição aqui, análise dos times. A gente tem grupo do WhatsApp, times exclusivos, dicas por posição, estatísticas essas, enfim, bastante conteúdo. Então, quem quiser virar sócio, vale bastante a pena aí, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Anotem na agenda em 2h15. Deixem um like também aí para vocês poderem receber o conteúdo de sócio amanhã na live, tá? 200 likes, tá? É uma meta ousada, mas eu sei que vocês conseguem. Vocês já bateram isso em outros vídeos, tá? É isso. Até a próxima. Falou!